tarde, boa noite, pessoal. A gente está aqui mais uma vez com a nossa série Educavírus, trata de discussão sobre educação, sobre pessoas que são próximas, né? Em tempos de coronavírus e de isolamento social, cada um na sua casa. Então, a gente está aproveitando o dia de hoje para conversar com a professora Rochelle Santayana, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERGS, mas também é professora do curso de Pedagogia na unidade de Alegrete, da UERGS, e também nossa pró-reitora de ensino, né? Mas, no dia de hoje, a gente não tem um interesse tão forte de falar das questões administrativas da pró-reitoria de ensino. A nossa conversa com a professora Rochelle hoje é para tratar da discussão de currículo na contemporaneidade e o que a gente pode aprender no momento que a gente está vivendo e com as situações que a história nos possibilita refletir, né? Então, gostaria de saudar a professora Rochelle e, de imediato, já fazer uma provocação a ela, para que nos fale um pouco de como você vê essa escola nos dias de hoje, né? Essa escola que é uma realidade, que está universalizada, mas que, ao mesmo tempo, a gente consegue ver uma série de limites. Enfim, uma saudação inicial. É sempre importante falar isso, porque não necessariamente é bom dia, boa tarde, boa noite, cada um assiste no seu tempo, né? Então, vamos começar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agradeço, Leandro, pelo convite, fico muito feliz. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com a minha experiência, com as pesquisas que eu venho fazendo na universidade e uma vida que eu já venho há mais de 20 anos dedicada principalmente à educação e dentro dessa minha formação, muito da educação, da educação básica, né? E do ensino universitário, me constituindo como pessoa e como profissional. Então, acho que agradeço ao Leandro, o tema com certeza é importantíssimo, ainda mais penso para nós da universidade e também dos programas de formação, e espero então com que eu possa contribuir de alguma forma para estar discutindo com vocês e pensando com vocês. Bom, antes de tudo, eu tenho que dizer que estamos fazendo, né, Leandro, nesses tempos que vivemos toda essa situação atípica em função da Covid-19, né, de distanciamento social, um momento que é diferenciado, né? Então, estamos fazendo essa entrevista, Leandro na casa dele, eu na minha, então com isso, a gente pode pensar assim que pode haver algumas interrupções, algum barulho. Então, já de antemão, me desculpo, né? Mas isso faz parte agora da realidade de muitos de nós que estamos trabalhando em home office ou teletrabalho ou tentando fazer todas as suas atividades por meio dos recursos tecnológicos e remotos. Mas, assim, pensar sobre a escola na contemporaneidade, sobre a educação na contemporaneidade. Então, o que eu posso dizer, Leandro? Para pensar nisso, é importante pensar sobre os princípios que fundaram a própria escola. A escola que nós temos hoje, que muitos falam que a escola está em crise, que a educação está em crise, é um questionamento que nós temos que nos fazer. Ela está em crise? A educação está em crise? Ou nós vivemos num substrato social e intelectual que também está, e econômico? E a escola, sendo parte desse organismo no qual vivemos, que se chama sociedade, inevitavelmente vai acabar sofrendo também com essas mutações e com essas transformações da ordem econômica, social e cultural. Quando nós pensamos na escola, nos vem provavelmente para todos, quando nos propusemos a pensar sobre isso, no tempo no qual nós fomos alunos. E só em nos remetermos à nossa memória e pararmos para pensar a escola na qual nós estudamos, os tempos de estudo e organização ao qual tivemos, também está um pouco diferente em muitos aspectos aos tempos atuais, em outros não. A escola continua sendo uma instituição onde congrega grandes coletivos.
isso desde o momento no qual ela foi criada na modernidade, ela ainda é uma instituição que agrega várias pessoas de várias ordens, de várias culturas. Então, ela ainda tem essa solidez, que muitos dizem que não existe mais. Se assim não fosse, não veríamos uma quantidade de projetos, principalmente na escola contemporânea, como nós estamos falando nesse nosso tempo atual, sempre solicitando que adentrem a escola, exatamente porque ela atinge um grande coletivo. Então, vemos projetos na área da saúde, da segurança social, da arte, da cultura, de várias fontes e origens, solicitando uma participação na escola. Então, todos nós, se revisitarmos a nossa memória, vamos lembrar de projetos que estão vinculados à escola. De alguma forma, o que se vê nisso é o quê? Essa entrada de projetos na escola, elas também faz parte desse tempo que a gente vive. Eu acho que o Antônio Nova fala muito bem quando ele fala do transbordamento social, né? Acho que a professora Clarine Traversini, a professora Camila Lockman fala do alargamento das funções da escola de forma muito pontual e muito importante, que a escola de hoje parece que tem que dar conta de coisas que a escola de antigamente não precisava. E nesse processo, muitas vezes, se perde qual seria a real função da escola. Bom, várias defesas podem ser feitas sobre isso, né? A escola, antes de tudo, e isso é uma posição minha como professora e como pesquisadora, ela tem que se preocupar com a produção do conhecimento. Ela tem que se preocupar com os processos de aprendizagem, os processos de ensino. Não podemos negar que eles existem. Então, ela também tem que se preocupar com essas relações sociais que se constituem nesse meio. Então, nesse sentido, não podemos perder de vista que esta é uma das principais funções da escola, a produção de conhecimento e de aprendizagens. Só que nós vivemos em momentos tão diversos e tão difíceis, e principalmente em alguns lugares, em algumas cidades, onde se procura gerenciar e organizar outras questões da ordem do social, da segurança, por meio do investimento nas crianças e nos jovens de projetos que configurem isso. Então, esse transbordamento da escola tem a ver também com essa entrada maciça de projetos diferentes ao qual a escola se destinava inicialmente. Shelley, mas essa crise da escola, em uma certa medida, me parece assim, produzida por a construção de múltiplas expectativas em relação à escola, né? E a partir do momento que a escola não é aquilo que eu idealizo, essa escola, na minha narrativa, passa a estar em crise. Né? E a narrativa da crise é uma narrativa que tenta mobilizar a mudança. Né? A grande questão é que tem tantos atores sociais envolvidos no interesse de mudar a escola que parece que o sentido, a função social da escola, ela está em disputa. Né? E essa disputa, nos dias de hoje, ela é jogada por grupos sociais conservadores, ela é jogada por grandes corporações econômicas, ela é jogada em alguns momentos pelas comunidades locais, que têm algumas expectativas específicas, mas a escola, me parece, não a escola, mas o que é a escola, né? Essa narrativa sobre a escola parece ser algo que está em disputa. Né? E eu queria que pudesse falar um pouco para nós sobre essas pequenas disputas que a gente acaba travando no dia a dia a respeito dos sentidos que as coisas têm. Entre elas, a escola, a educação, a universidade. Enfim, queria que tu pudesses falar um pouco sobre isso para nós. Acho que tu coloca muito bem, Leandro. Quando a gente fala em disputa, a gente está falando em disputas que são do campo social,
que são do campo econômico. Então, essa expectativa que as pessoas têm em relação à escola, ela muitas vezes é correspondida ou não de acordo com aquilo que se espera e que se acha que é a função dela. E muitas vezes isso é construído em ambientes que muitas vezes não tem a ver com a realidade do que é uma instituição escolar. Então, quando a gente fala em disputas, eu posso dizer que ela se tornou um local tensionado, onde tensões se criam, disputas se criam para ver quais projetos de cidadania ali também serão constituídos. E isso vem naquilo que eu coloquei no início, exatamente porque na escola, em teoria, e em prática também, tu forma grandes coletivos de pessoas. Sim, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos nas universidades. E o projeto que tu encabeça para isso vai constituir esses sujeitos de alguma forma. Vai subjetivamente produzir isso. Então, essas disputas de vários setores, de vários órgãos, de várias instituições, e eu sempre reforço muito com essa entrada de tantos projetos na escola, tem a ver com um pouco disso. Qual é a escola que se quer para este momento de agora? E isso vai se deslocar de sobremaneira, tanto no campo de escolas em rede municipal, estadual, e mais ainda quando nós vamos para uma visão mais federal. Porque nós não podemos também ser ingênuos e achar que o campo das políticas não vai atravessar isso, e quando eu falo política, eu não estou me referindo de uma forma limitada à política partidária, mas à política maior, uma política de educação no país. Então, quando tu começa a olhar para isso de uma forma mais ampla, tu começa a ver que o cenário da disputa é muito grande, né? E muitas vezes aquilo para o qual a escola precisaria também estar se debruçando, às vezes acaba se perdendo. Então, claro que tudo que eu falo não é uma totalidade, né? Mas a gente não pode deixar de perceber que nesse momento que a gente vive, o campo da educação está sendo muito tensionado, muito tensionado. E isso tem a ver muito com isso, por esse espaço de disputa no qual ela se constituiu. E as expectativas, elas mudam, né? Sejam as expectativas do pai, da mãe, da família, dos avós, da criança, do adolescente, sejam a expectativa que os governantes têm de imputar à escola, né? E assim a toda a formação de professores. Então, isso, se nós observarmos historicamente, nós vamos ver como essas coisas se deslocam e como muitas vezes elas retornam com discursos repaginados, mas que voltam a uma velha visão do que deve ser a escola. Então, não sei se consigo te responder tão bem, porque eu acho que o campo é tão disputado, e eu sempre me lembro quando no tempo em que eu trabalhei numa Secretaria Municipal de Educação no município da Grande Porto Alegre, né, que eu fui gestora de uma determinada área, principalmente da educação infantil, e que eram as outras secretarias das outras áreas também queriam entrar com projetos na educação. Então, quando a gente passa por isso, a gente vê como não é fácil a gestão da escola, porque tu tem que gestar a produção do conhecimento, o currículo, a diversidade, a inclusão, e ainda tu tem que gerir também todo o social e o político que vem do campo educacional. Com isso, eu estou dizendo que o campo educacional nunca será um campo neutro. Ele sempre vai ser um campo de escolhas, de decisões, e muitas vezes algumas decisões que nem são tomadas de forma tão democrática ou tão participativa. Então, esse processo de tentar dizer que a educação tem que ser um campo livre de ideologias, um campo neutro, no meu entendimento, ele é uma discussão inócua. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a educação, quando a gente trabalha com o currículo, a gente está trabalhando com decisões. Então, sempre quando tu decide algo, o que é pertinente a uma determinada instituição,
tu estás fazendo em detrimento de outra coisa. Então, acho que é importante nós nos darmos por conta disso, porque ultimamente tem vigorado no cenário nacional um discurso muito forte que a escola tem que estar livre de qualquer discussão politizada, ideológica, mas a educação é um campo político. E aí eu volto a dizer, se reduz muito no Brasil tudo às questões partidárias. E se esquece que discussão política é algo muito maior que isso. É até a discussão, por exemplo, de qual currículo que vai estar se trabalhando numa instituição. Eu acho que uma coisa bem interessante para tentar contextualizar isso é a emergência do discurso da homeschooling, por exemplo. Né? Sim, O que é o homeschooling? O homeschooling é a negação da escola, da legitimidade da escola, né? Justamente, pelo menos no contexto brasileiro, né? Justamente para tentar construir uma educação que seja livre de uma série de preceitos que essas famílias e entidades acabam criticando. Mas, na verdade, elas estão construindo uma nova ideologia. Né? exato. A grande diferença é que no homeschooling você acaba perdendo essa característica que você falou bem no início, né? Que é de você deixa de ter um espaço enfim, de encontro desses sujeitos e o sujeito no homeschooling deixa de ter encontro. Então eu acho que é uma coisa que talvez a gente deva se debruçar no futuro mais para estudar e falar com mais propriedade, mas eu vejo como um espaço bastante significativo, né? Eu acho que isso é uma das coisas bem importantes que a gente precisa construir, porque eu cada vez mais estou vendo pessoas na educação que acabam dando palpite sobre tudo, né? Né? A pessoa acaba vendo um fenômeno acontecer perto dela, ela já acha que esse fenômeno é um fenômeno generalizante e já cria uma crítica a respeito de algo que só está ao redor do seu umbigo. Né? Então, eu acho que em alguns momentos, colegas nossos, pesquisadores, vêm se confundindo com autores de autoajuda. Né? Sim, sim. E tem uma coisa que tu trazes, Leandro, que é importante falar sobre o homeschooling, é que a questão, né, que quando tu produzes com teu filho em casa, tu também vai estar produzindo dentro de um preceito do que tu acredita que é a educação. E nisso estão formadas bases discursivas, né, ou como alguns colocam, como alguns pontuam, ideológicas, da cultura da vida daquela família. Né? Então, dizer que essas questões não atravessam a educação vai atravessar sempre, seja ela em grandes coletivos, seja ela na família. Mas tem uma questão que tu coloca, que é a questão da legitimidade da instituição escolar, que isso eu considero muito problemático ser questionado nos dias atuais. Como é que nós nos tornamos sujeitos? Como é que nós nos tornamos cidadãos? Bom, tem várias formas, mas entre elas, ter esse espaço de educação, mas também como espaço de troca, de convívio, de sociabilidade que a escola oferece, com os teus pares e com outros também, ele é fundamental, eu, pelo menos, considero fundante para o sujeito aprender a viver socialmente. Então, esse também é um espaço de aprendizagem da escola. Esse também é um processo pelo qual é importante, principalmente as crianças estarem passando. Os adolescentes passam por esses processos. Então, nesse sentido, eu acho que é um espaço potencial e não é negar as tecnologias, os recursos, o fato de hoje tu poder fazer tudo, jogar com os teus amigos, cada um na sua casa. Bom, nós fazemos muito isso também, fazemos várias reuniões, cada um agora na sua casa, mas não quer dizer que aquele momento, aquele lugar, não tenha que ser um lugar legítimo também para que as coisas possam acontecer. Mas eu acho que a partir daí a gente entra numa temática que é algo muito importante, assim, né?
que é a compreensão que o currículo da escola não se restringe à listagem de conteúdos, Uhum, né? uhum. E nesse sentido, essa lógica do encontro, ela também se constitui como um currículo, Uhum, né? E a partir daí a gente começa a pensar que currículo para os tempos que a gente está vivendo, né? exato. E eu acho assim que os últimos 2 anos, principalmente, a temática de qual currículo precisamos para a educação nacional tem sido assim efervescente as discussões, né? E isso está atrelado a qual política de educação o Brasil está se agregando ou está construindo, né? Então, quando nós fazemos uma discussão numa instituição sobre qual currículo vamos trabalhar, é aquilo que eu falei antes, a gente também está partindo de algumas decisões e de algumas concepções nas quais se acredita para aquela instituição. Então, essa tomada de decisão, essa discussão que tem fundo, sim, pedagógico e político, e não é à toa que as escolas e as universidades e toda instituição escolar tem um projeto político pedagógico, o político está junto com o pedagógico, faz parte de uma decisão curricular. Então, a gente sempre remete, às vezes, aquele livro do Tomás Tadeu, dos documentos de identidade, mas por que a gente remete a ele? Porque, de fato, o currículo, ele tem a ver com a identidade de uma instituição. Ali ela diz o que ela acredita, ali ela coloca o que ela vai produzir com seus alunos e, obviamente, currículo não é somente listagem de conteúdos, é todos os processos da ordem social e cultural pelo qual o sujeito que está na escola e que também produz saberes e conhecimentos vai estar passando e agregando com seus pares. Então, acredito que quando se fala em saberes culturais e saberes da comunidade, eu acho que é um dos pontos também que a gente tem que pensar. E aí, o que eu estou trazendo aqui? É a questão que quando se pensa em currículo, se tem em mente os espaços e a realidade das instituições. E é muito fácil falar em realidade escolar, realidade institucional, mas, de fato, em que se constitui essa realidade? Então, quando tu estás discutindo currículo, tu também está discutindo todo o extrato social que tu tem nesse entorno de instituição. Quem vive dentro daquela escola? Que saberes ele agrega? O que aquela cidade tem de diferente de outra? Porque é óbvio, me parece, que um currículo produzido no Maranhão talvez seja diferente de como vai ser feito no Rio Grande do Sul. E não é nem por uma questão de distância geográfica. Osório e Alegrete também vão ser diferentes. Mas é uma questão de saberes, de cultura, de valores, de tradição também, que estão imbuídos nas pessoas de uma determinada localidade. Então, esse tem sido, talvez, uma questão muito discutida na BNCC, principalmente em tempos que vivemos da BNCC, que é a crítica que a BNCC sofre pelo caráter de uma possível homogeneização e que, de fato, eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Porque existem as experiências das escolas, existem as experiências dos professores e dos alunos que vão atravessar esse contexto. E aí vão acabar constituindo um currículo que é próprio. Então, eu acho que é importante, quando a gente pensa, principalmente em currículo atualmente, também nós temos uma noção dessas políticas maiores curriculares que estão atravessando o cenário educacional, entre elas a BNCC, e que também pega o ensino universitário, uma vez que a gente também vai ter que estar começando e já estamos começando também, no âmbito das licenciaturas, a organizar um processo de discussão sobre a base de formação docente, porque nos atinge também enquanto licenciaturas. Então, acredito que pensar nessas políticas não é negá-las, mas também não nos tornarmos reféns delas. É como com elas a gente consegue construir um currículo, uma base, uma formação
para a instituição onde a gente está atuando. Então, discutir currículo nunca é fácil, né, Leandro? Existe várias. Mas eu vou cometer uma indelicadeza, professor Rachel. Tendo em vista que esse vídeo vai ser visto pelas nossas acadêmicas, e algumas delas estão no primeiro, segundo semestre, eu vou pedir que a senhora explique assim, didaticamente. Eu sei que é difícil isso. Por que você usa a expressão discurso e não ideologia? Eu acho que é importante fazer essa distinção para essas pessoas que estão assistindo, enfim, para que elas entendam um pouco desses pressupostos teórico-metodológicos com os quais você opera. Tá. Eu trabalho muito com a noção de discurso, eu já venho desde a graduação, especialização, mestrado, doutorado, trabalhando com uma perspectiva mais pós-estruturalista, mais pós-crítica, principalmente com os estudos em Michel Foucault, em que eu opero muito, trabalho muito com a noção de discurso, com a noção de como a linguagem também vai nos constituindo como sujeitos e vai produzindo, então, formas de viver e de experienciar, principalmente as questões ligadas à educação. Quando a gente fala em discurso, na perspectiva que eu estou tomando e que eu estudo, que eu pesquiso, é como se produz determinadas verdades num determinado tempo numa sociedade. Essas verdades são constituídas, elas na maioria das vezes são inventadas, então elas não caíram do céu, mas elas se cristalizam e são tomadas como tão verdadeiras que se instituem discursivamente, se pulverizam socialmente e fica muito difícil depois rebatê-las. Então, quando eu falo em discurso, é que o discurso produz subjetividades. Ele produz os sujeitos a se tornarem afeitos a alguma coisa. Então, nesse sentido que eu não trabalho, não opero tanto com a noção de ideologia, e ultimamente, infelizmente, face a um cabedal de situações, e como disse o professor Leandro, há uma grande quantidade de pessoas que não entendem do campo educacional, mas que o pautam constantemente, a própria noção da ideologia acabou também, muitas vezes, se pulverizando, se distorcendo do que ela poderia ser. Mas eu trabalho mais por uma questão teórica e de acreditar mesmo de como determinados discursos que são instituídos na educação se tornam tão potentes e tão verdadeiros a ponto de nós não conseguirmos quebrá-los, né? E eles se tornam como uma verdade como sempre existisse. Na verdade, ela foi produzida, né? Então, acho que o Foucault nos aponta muito bem isso quando ele nos diz que em determinada sociedade, em determinado tempo, determinados discursos são constituídos e tomados como verdadeiro, porque eles têm um interesse, sim. Então, não é determinado discurso, mas é um discurso que tem um interesse, que é político, que é social, que é cultural, que é de constituição de cidadão. Ótimo. E nessa lógica de análise de discursos e análise de políticas e currículo, né, é visível na tua trajetória o envolvimento com a educação infantil, né, e particularmente com com a crescente preocupação em se criar um currículo para a educação infantil, né? Para se criar, primeiro, não só a educação infantil, mas a educação da infância, né? Porque a educação da infância não se circunscreve à educação infantil. Eu acho que um bom exemplo disso é o ensino fundamental de 9 anos. Né? Então, como é que você vê esse movimento todo das políticas, nesse caso, que construindo ou tentando construir currículos que estão preocupados com a discussão da infância? Então, né, eu acho que a história da educação infantil sempre foi uma história de muita luta, né? E aí pode até parecer que eu acabo abrindo uma discordância ou destoando do que eu coloquei teoricamente, mas a educação infantil ela acaba se tornando muitas vezes um campo da militância mesmo, pelo que se acredita, né? Então, historicamente, a educação infantil, ela ocupou vários espaços, principalmente na área social assistencial, e demorou muito para ela conseguir esse espaço,
no campo educacional. Uma vez ele conseguido, muitas coisas ainda tiveram que ir se consolidando. E isso é muito com o advento das últimas legislações. Mas mesmo assim, é sempre um campo de disputa, é um campo de luta, de que a educação infantil seja vista não como período preparatório para o ensino fundamental, mas que ela seja vista como um período do campo educacional no qual há sim produção de currículo, há sim produção de conhecimento, mas há sim a necessidade de vermos que trabalhamos, principalmente quem atua docentemente com a educação infantil, que nós não podemos pensar numa noção única de infância. E é por isso que eu sempre defendo muito a noção de múltiplas infâncias. Acho que a professora Leni Dornelles tem um artigo muito bom sobre isso, junto com a professora Cici Marques, no qual elas nos apontam claramente por que trabalhar com a noção de infâncias no plural. E isso que serve para a educação infantil serve também para os anos iniciais. Nós não temos um único tipo de aluno, nós não temos um único tipo de criança, nós temos múltiplas infâncias dentro das instituições educacionais e que muitas vezes são esquecidas ou são massificadas. Então, quando a gente trabalha numa perspectiva curricular da criança como centro desse processo, é por acreditar que as experiências que ela vive são de outra ordem. Então, não pode ser da ordem do ensino fundamental. E nós vivemos atualmente um processo, muitas vezes, pesado, principalmente nos últimos níveis da educação infantil, de preparação para a alfabetização e para os anos iniciais. E isso também ocorre por parte das famílias e pelas instituições. Então, vejo que o campo da educação infantil ele é um campo também de constante perseverança, de discussão e de defesa do trabalho com as crianças. E aí eu falo sobre infâncias no plural. Então, é produção sim, a educação infantil tem currículo, não podemos negar, ela tem um currículo, mas não pode ser simplesmente uma listagem de competências a serem alcançadas. Então, aí vai uma outra questão que eu sempre aponto em relação à BNCC, de tentar ver para além, eu sempre coloco para além da margem, para além do limite. Embora a PNCC nos pontue campos de experiência, o que é uma proposta extremamente produtiva, ao mesmo tempo ela elenca um conjunto de coisas que a criança precisa alcançar. Só que nós bem sabemos, né, que muitas vezes, e até com a faixa etária das crianças, as infâncias de hoje, muitas vezes, não correspondem a caixas tão bem formadas, que com um ano a criança conseguirá fazer determinada ação, com 2 anos outra ação. Muitas vezes isto se altera muito. Por N situações da vida da criança, na sua família, estimulações, instituição escolar em que ela se encontra. Então, olhar para a BNCC, que é a grande política curricular, e me parece que a educação infantil tem feito muito fortemente isso em alguns municípios que eu acompanhei, não é restringir um trabalho curricular somente ao que está posto ali, mas conseguir enxergar que as infâncias que nós temos nas escolas, elas também têm o seu saber, elas também produzem conhecimento, que é de uma ordem diferente do ensino fundamental. E aí, Leandro, antes que eu te passe a palavra novamente... Mas eu queria te perguntar... Tem a ver com tempo e com espaço. Pode. Queria te perguntar, no sentido de construção de discursos que possuem efeito de verdade, né? O quanto que esse discurso médico ele acaba tendo uma força muito grande no currículo da educação infantil. Né? Essa expectativa dessa lógica mais biologizada, né? O quanto que isso vem, enfim, pautando currículos, né? E agora a gente vem agora a última moda disso é a efervescência de algo que veio se denominar neurociências na educação, ou algo parecido com isso. Então, eu gostaria que pudesse pontuar um pouco assim, da potência desse discurso médico
na construção do currículo, Eu acho que especificamente da educação infantil. eu acho que muito disso vem também com a produção piagetiana, tá? E aí eu já de antemão já digo que e as fases do desenvolvimento das crianças. Eu já digo de antemão que não estou fazendo terra arrasada e nem que nós vamos pegar o Piaget e deixar de usá-lo, de conhecê-lo. Não, isso é de suma importância, principalmente para acadêmicos que estão fazendo curso de pedagogia. Mas tentar fazer a leitura, e aí nós voltamos na questão da discussão da escola contemporânea, que educação infantil nós temos hoje. Para poder pensar sobre esse discurso biológico, de desenvolvimento do corpo da criança e que afeta os processos de aprendizagem ou não, a gente tem que começar a questionar quais infâncias nós temos hoje em dia. Que sujeitos são esses do contemporâneo e se o que foi pensado sobre o desenvolvimento deles há muitas décadas atrás se encaixam nesses processos de aprendizagem de hoje. Então, isso talvez é alargar o olhar para aquilo que eu estava começando a falar, sobre os tempos e os espaços nas escolas de educação infantil. Que talvez algumas coisas não aconteçam de uma forma tão, como eu posso dizer, tão organizadamente fechada. As crianças apresentam saltos de desenvolvimento ou não, de formas muito diferentes, talvez dado os estímulos sociais que hoje em dia nós temos na nossa vida, nas nossas casas, que talvez quando eu fui criança, quando tu foste criança, Leandro, não tínhamos. Então, a escola de educação infantil, as infâncias que temos hoje, elas se diferem muito. Então, esse discurso que tu traz, biológico, psicológico também, ele durante muito tempo, ele se sobrepôs ao discurso pedagógico no campo da educação infantil. Hoje em dia a gente sabe, né, que todos têm a sua importância, todos têm a sua participação no desenvolvimento de teorizações sobre a infância, mas nós não podemos perder de vista também o nosso lugar. Enquanto pedagogia, enquanto educação, o que nós também temos a dizer sobre essa infância de hoje e que se desenvolve num outro tempo, num outro espaço, que não é o de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, eu acho que para a gente poder pensar um pouquinho sobre como esses discursos se tornaram verdade, sim, historicamente se tornaram verdade. Mas não quer dizer que eles não possam ser, nesse momento também, contextualizados e discutidos face às inúmeras mudanças sociais e até tecnológicas que nós vivemos hoje, que as crianças estão afeitas. Né? As crianças participam desse mundo de mudança. Elas nasceram no mundo de mudança. Então, um celular que eu fui ter meu primeiro celular na fase adulta, hoje em dia qualquer criança está mexendo no celular com 2, 3 anos. Então, são processos que interferem também nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. E nem estou entrando numa discussão de inclusão, no qual os processos têm que ser ressignificados exatamente para pensar na possibilidade, nas potências desses sujeitos. Não sei se consegui te responder, Leandro. Acho que sim, né? E continuando na discussão de políticas e de currículos, que não por acaso é o nome da nossa linha de pesquisa, né? Eu gostaria que pudesse falar um pouco mais sobre outros tipos de políticas, né? Que são aquilo que a gente veio denominar de políticas de educação integral, né? E primeiro falar um pouco da emergência desse discurso da integralidade e do efeito disso no contexto escolar nos dias de hoje. O que acontece? Acho que mesmo durante muito tempo eu fui professora de educação infantil dos anos iniciais, mas a questão, as categorias tempo e espaço sempre foram 2 categorias que me inquietaram. O que se faz com o tempo dos sujeitos numa instituição? O que se faz no espaço que essa instituição tem com esses sujeitos? Então, não é à toa que com o tempo eu acabei me dedicando a estudar a perspectiva do que é uma educação integral, porque a gente toma a educação integral como algo que tem que ocorrer com a jornada ampliada, como ter atividades no turno inverso, que também é,
mas a gente esquece de pensar sobre a própria noção de integralidade. O que é formar integralmente o sujeito? E aí, a questão da carga horária, ela entra em discussão. Tem escolas com atividades durante 6, 7 horas diárias, mas que não produzem uma educação integral, elas fazem mais do mesmo. Tem escolas que em 4, 5 horas fazem uma educação integral. Por que eu estou dizendo isso? A noção de integralidade, ela ultrapassa aquilo que tu disseste, Leandro. Ultrapassa somente listagem de conteúdos. Então, trabalhar a formação integral de um sujeito é trabalhar as múltiplas dimensões de potência que ele tem, de poder aprender não só aquilo conhecido tradicionalmente como currículo formal, mas aquilo tudo que o sujeito pode aprender para além daquilo que poderia ser trabalhado nas 4 horas. E é por isso que a jornada se estender e se ampliar acaba entrando ao largo. No Brasil, a gente pode ver que, e quando não é à toa, quando a gente fala em educação integral, a gente traz o Anísio Teixeira, porque talvez ele tenha sido um grande educador e foi um dos primeiros a produzir essa proposta de uma educação num espaço e tempo diferenciado, ampliado, quando ele constrói escolas, principalmente em Brasília, né, que tem essa proposta. Então, o Anísio Teixeira, ele fez parte de vários governos dentro do Ministério da Educação. Ele deixou uma marca muito forte em relação à educação integral no Brasil. Só que a gente vê que isso são movimentos que vêm e vão na história da educação brasileira. Aí nós temos depois algo que muitos municípios conheceram, os CIEPs, né? Mas principalmente o Rio de Janeiro, com a gestão do Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Depois nós temos o retorno disso no governo Collor, com os CAICs e CIATs, né? Que houve uma alternância no momento do impeachment do então presidente para o outro assumir, houve uma alternância de nomenclatura. Mas a gente vê isso se acentuar com mais educação em 2007, na gestão, então, do governo Luiz Inácio. E eu acredito que foi exatamente de 2007 a 2017 que talvez tenha havido um número, um tempo de um programa visando constituir essa estratégia de constituição do campo da educação integral, que talvez tenha ficado de maior tempo, de maior permanência sobre isso. Né? E o que isso traz? Isso traz uma discussão sobre o que é o currículo da educação integral. Né? Então, tirando as críticas, que foram muitas ao programa Mais Educação, e que depois, em 2016, ele se alterna para o programa novo mais educação, e aí concentra só no português, na matemática, o principal que se tinha na defesa do programa Mais Educação era exatamente a defesa de potencializar outras dimensões do sujeito, as dimensões da ordem cultural, da ordem artística, dos esportes, ou seja, procurar inserir no sujeito outros processos de aprendizagem que não fossem só aquilo restrito a 4 horas. Então, hoje em dia a gente sabe que tem municípios que têm propostas de educação integral, mas me parece que o projeto em si, desde 2017, 2018, ele perdeu a força e agora eu não sei, até nem acompanhei como ele está neste momento. Acho que ele não está em atividade. Mas posso estar falando um grande equívoco aqui, porque em 2019 eu não pesquisei sobre isso, não vi. Mas me pareceu que houve aí um enfraquecimento, enquanto gestão federal, da proposta de educação integral, embora seja uma das metas a serem alcançadas pelo Plano Nacional de Educação. Até o término desse que está em vigência, pelo menos de 50% das escolas brasileiras estivessem com a jornada ampliada dentro de uma perspectiva de educação integral. Mas a gente vê que houve um enfraquecimento disso, alguns movimentos começaram a se constituir, outros se enfraqueceram, mas eu acho que o que eu posso dizer com maior segurança mesmo é que educação integral, tempo integral e jornada ampliada podem estar operando juntos e podem estar completamente separados. Isso que eu estou dizendo é que eles não são sinônimos. As pessoas tomam educação integral como sinônimo de jornada ampliada e não é.
E o tempo integrado e a jornada ampliada também não é. Tu pode ter uma jornada ampliada na carga horária da escola e não haver uma possibilidade de uma formação em tempo que poderia se chamar um tempo integral, no qual o sujeito se sinta parte daquele projeto e sinta que o que ele está produzindo também é algo que vá gerar um campo de experiência para ele, que vá produzir algo para ele, enquanto sujeito, para aquela comunidade, para o seu... Te fazer pensar, Leandro. Ótimo. Rochelle, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta que não foi pensada antes, mas que a tua fala acabou por me provocar, né? A gente tem bastante experiência na relação com escolas e a gente escuta volta e meia alguns discursos que têm um tom quase que publicitário, no sentido escola montessoriana, metodologia de projetos, escola da ponte, são todas, digamos assim, possibilidades teóricas de trabalho a partir do currículo, enfim, mas que, sob o ponto de vista do mundo real, precisa confrontar-se com algo muito explícito, que chama a legislação brasileira e Base Nacional Curricular Comum, né? Como é que você vê essas formulações curriculares no contraste com a legislação que a gente tem no Brasil hoje? O que acontece, Leandro? Essas formulações curriculares, acho que assim, tu citou a Escola da Ponte, né? Eu poderia citar, por exemplo, dentro do campo da educação infantil, toda a estruturação das escolas da Reggio Emília, na Itália. Isso se deu, mas deu certo devido às localidades, a uma condição de possibilidades desses lugares, dos seus governos, das suas legislações, que também permitiram isso. Assim como até tempos atrás, várias escolas em Porto Alegre, municipais, tinham uma proposta de docência compartilhada, ou bidocência, para turmas onde tivesse alunos em inclusão. Um tempo também foi terminado por algum governo municipal, que eu não lembro muito bem qual seja. Mas o que acontece? As propostas, elas vão entrar em confronto com a legislação brasileira na medida que permitem ou não determinadas propostas, jornadas, currículos serem executados ou não. Mas eu vejo que muitas vezes o que se quer... Nós vamos ter uma escola da ponte no Brasil igual à escola da ponte em Portugal? Então, há um contexto, há um conjunto de possibilidades neste lugar que permitiram que tal escola se constituísse. Não necessariamente esse modelo vai conseguir se efetivar aqui. Talvez um outro modelo, um outro formato, talvez muito melhor, por que não? A gente aprende com as outras propostas, mas eu acredito muito naquelas que se produz. Porque nós não podemos perder essa noção de realidade que nós vivemos, com o cenário que nós temos, e dentro disso, o que nós podemos construir. Então, falar no contexto somente das legislações, talvez não seja nem tanto só a legislação que emperre alguns determinados processos de serem constituídos, mas a necessidade de nos voltarmos para dentro do espaço onde a gente atua e pensar dentro da minha instituição o que eu posso fazer diferente, qual proposta? Bom, tem a Escola da Ponte, tem a Reggio Emília, tem as escolas Parque, escolas Classe em Brasília. Eu aprendo com elas, mas como eu posso formar um processo, uma proposta no contexto onde eu estou atuando? E aí, claro, sempre isso vai entrar em confronto ou não com alguma política, né? Mas eu acho interessante que tu relatas que nesse processo de construção do currículo, o professor e a escola, ela deixa de ter um papel de aplicador e passa a ter uma outra responsabilidade, que é olhar para o seu mundo, para a sua realidade
e, a partir dessa realidade, construir seu próprio currículo, né? E uma das coisas que eu acho mais legais assim na tua trajetória é toda essa experiência que você tem no trabalho com a formação de professores na cidade do Alegrete, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, distante mais de 500 quilômetros da capital, se não me engano, e que possui peculiaridades. Então, eu gostaria que pudesse falar um pouco da tua experiência de formação de professores lá na cidade do Alegrete. E a gente fala do Alegrete porque o Alegrete é sempre masculino, não sei explicar por quê. Assim, Leandro, quando eu fui nomeada na universidade, me deram a opção de 3 cidades e eu escolhi a cidade do Alegrete. Eu tinha uma ligação com a cidade porque eu morei lá na minha infância. Então, assim, eu tenho muito orgulho de todo o tempo que eu atuei e ainda atuo, porque todo semestre eu ainda retorno para ministrar 1 ou até 2 componentes para o curso e mantenho pesquisa, tenho orientando de TCC, muito menos, claro, devido às funções que eu tenho hoje em dia na gestão, mas eu ainda mantenho uma ligação com a unidade, porque isso para mim é importante. Então, para mim, eu tenho muito orgulho de ter atuado todos esses anos, desde que eu entrei na UERGS, com a formação de professores na cidade de Alegrete. Então, o que eu vejo lá é tu entender as realidades, as particularidades de uma região, e aí o Rio Grande do Sul também é bem diverso nisso, mas não nos restringirmos a isso. A regionalidade ela é importante, ela tem que ser vista, mas ela também nós não podemos perder de vista que outras experiências, e aí eu vou trazer, eu como professora sempre trouxe a experiência da Reggio Emília, sempre trouxe a experiência da Finlândia, sempre trouxe a experiência da Escola da Ponte para os alunos na sua formação, mas não como sentido de que, bom, agora nós vamos fazer uma Escola da Ponte aqui em Alegrete, não. Mas como aprendemos com essas propostas que deram certo e dão certo, mas estão contextualizadas num determinado local, numa determinada cultura. Por quê? Eu vejo que trabalhar com a formação docente é o sujeito também enxergar o contexto cultural onde ele está. Eu acredito, que quando a gente trabalha com um currículo de formação, por exemplo, na pedagogia, pela experiência que tu colocas, Leandro, é entender que nós formamos, claro, pedagogos para o mundo, tá? Então, um pedagogo que formar em Alegrete, claro, ele também, daqui um pouco ele está lá e daqui um pouco ele está morando aí em Osório, tá? E isso temos experiência, nós temos uma ex-aluna de Alegrete que está terminando a curso de pedagogia em Osório, que o marido foi transferido e ela está ali com vocês. Então, nós entendemos que nós temos que formar esse pedagogo que consiga operar de forma a se transmutar também em outras localidades, outras regionalidades. Mas, quando eu digo que esse pedagogo que é formado, ele tem que entender o contexto social, cultural que ele trabalha para quando ele for atuar. Porque seja no Oiapoque ou Chuí, ele tem que entender a realidade de mundo no qual ele está trabalhando. Né? E ali, talvez com seus pares, conseguir construir processos formativos e curriculares nas instituições que construam esse espaço, esse tempo e esse espaço, aí eu puxo as categorias que eu defendi antes, de aprendizagem, produção de conhecimento e saberes com os alunos. Então, para além das propostas que eu acho que são importantes, qualquer profissional que está no processo de aprendizagem conhecer, apreender no sentido de apreensão, de tomar para si, é exatamente entender que em determinado momento não existiu a Reggio Emília, não existiu a Escola da Ponte. Em determinado momento, algumas pessoas pararam e pensaram, vamos produzir uma proposta diferente aqui. E por que nós também não podemos fazer? Então, eu acho que para além da regionalidade, de trabalhar com a formação de professores num contexto de uma cidade da fronteira oeste, é importante também, eu sempre digo para os acadêmicos e acadêmicas de lá, que eles entendam que estar numa escola é um campo de possibilidades, com muitas realidades ali dentro. Então, entender esse contexto cultural no qual nós também nos produzimos enquanto profissional é importantíssimo. É entender que nós temos uma formação, mas que quando a gente estiver atuando,
nós também temos que ter esse olhar, que é um olhar político e pedagógico. Então, independente dessas questões, acho que o que, assim, eu sempre tenho muito carinho por Alegrete, acho que os acadêmicos, acadêmicas, não só de Alegrete, como das outras cidades, eles têm uma vontade muito grande, uma defesa muito grande pela educação. E eu acho que isso, o que eu posso dizer é que, enquanto nós acreditarmos no humano, nós não saímos do campo da educação. E eu sempre digo isso para eles. Quando vocês não acreditarem mais na formação humana, vocês, de certa forma, vão se distanciar disso. Então, penso que talvez a minha experiência, e eu acho que ela vem muito mais nos meus 20 anos em sala de aula antes de entrar na UERGS, para trabalhar trabalhava na gestão e trabalhava na sala de aula, me possibilitam falar um pouco sobre isso, principalmente quando eu estou dando aulas, ministrando aulas no campo da educação. A impressão que eu tenho, dando aula na UERGS, já em 10 unidades, é que no momento que a gente vive, do ponto de vista das políticas do Brasil, cada vez mais é importante a gente conseguir construir a diferença do que é o discurso científico, do que é o discurso do senso comum, e na importância que tem esse discurso para pautar a forma como nossos acadêmicos se portam no mundo, Sim. no mundo Sim. da atuação profissional, né? Sim. Cada vez mais a gente vê pessoas tendo opiniões, e essas opiniões elas são fundamentadas no achismo. Senso comum. Né? E só que como a lógica discursiva, a lógica narrativa, ela acaba se tornando uma coisa mais impactante do que a legitimidade acadêmica, ela, de uma certa maneira, acaba ganhando mais visibilidade no conjunto social. Né? E eu vejo isso como cada vez mais o papel da universidade, né? E que é o papel de levar essas comunidades todas que a gente atua o discurso científico como critério não como critério de verdade, porque o próprio discurso científico ele se refaz, né? Mas o discurso científico como critério de atuação profissional, como critério de tomada de decisão. Isso é uma coisa que eu também discuto bastante, sabe, Leandro? Eu acho assim, se vocês estão atuando, estão trabalhando, vocês têm que saber o que estão fazendo. Se vocês defendem uma proposta curricular, vocês têm que ter tranquilidade e segurança de dizerem por que estão defendendo determinada proposta curricular. Então, e isso, de certa forma, que tu traz é o reflexo desse momento que a gente está vivendo. É muito achismo, muito discursivismo, né? Que nem sei se a palavra existe, mas esses dias eu ouvi alguém dizendo isso, e achei engraçada, porque é uma ridicularização do discurso, né? Então, o que eu vejo assim, se é para fazer, tenha certeza do que estás fazendo, e uma certeza profissional, né? Uma certeza científica, que há ali uma seriedade, que tu não estás para brincadeira. Eu sempre costumo dizer isso para elas: ou vamos para as ganhas ou não vamos. Porque se um pai perguntar para vocês por que vocês decidiram uma proposta A em vez de uma proposta B, vocês têm que ter a tranquilidade para poder responder. E isso que eu estou falando para as licenciaturas é para qualquer âmbito profissional, para qualquer formação da universidade. Quais profissionais nós estamos formando para enfrentar qual mercado de trabalho, né? Então, e o mercado de trabalho não pode, com certeza, como tu colocou, ser um mercado do senso comum, do achismo. Tu tem que saber para que tu estás te formando, né? E os tipos de desafios aos quais tu está sendo colocado. Eu acho que o papel, talvez, da UERGS, da universidade, é entender esses desafios. Aí sim são desafios que são regionais, são diferentes, né? É diferente uma comunidade de uma região para outra, e como que tu pode, dentro desse processo teu, que é formativo, auxiliar também as cidades onde a gente tem atuação a estarem discutindo isso, vendo isso. Bom, a gente já está 1 hora conversando, e eu acho que foi super legal a nossa conversa. Ficaria mais 1 hora conversando.
mas o medo da conexão cair a qualquer É momento muito grande. é grande, né? E eu acho que a gente pode fazer outras conversas. Acho que em um outro momento talvez a gente possa fazer uma conversa, de repente, até para falar da gestão, assim, dos Uhum. desafios desse espaço de atuação Sim, profissional, sim. né? E podemos fazer uma conversa só para falar de Foucault também. Também. Assuntos não faltam, né? Sim. Mas eu queria te pedir para terminar essa conversa com uma mensagem, enfim, para as nossas acadêmicas e acadêmicos, nesse tempo de a doença aquela que a gente não pode falar o nome, porque senão o YouTube tira a gente do ar, É né? verdade. Mas E que tu pudesse deixar uma mensagem para nós, enfim, para a gente continuar cada vez mais. Porque um dos motivos da gente estar fazendo esses vídeos é porque a gente não deixa as pessoas sós, né? Que a gente possa, no isolamento, ter um tipo de encontro diferente, mas que não deixa de ser um encontro, né? sim. Então, a minha última provocação é essa, que você possa deixar algum tipo de mensagem para nós. Olha, primeira de todas, não perder a esperança numa. E entendendo esse nosso espaço de formação. Leandro? Oi, estamos por aí. Deu uma travada, Caído. mas a parte boa é Então, que é tudo gravado na nuvem. Então, tá. a dificuldade de comunicação nossa não se reflete na gravação, pelo menos eu espero. Eu acho que também, não acho, não, tenho certeza, é não nos perdermos em falácias, em discursos frágeis, em boatos, e entendermos a nossa real importância, né? Que enquanto uma instituição, enquanto acadêmicos de uma instituição, enquanto pessoas profissionais que nós estamos formando e que vão estar formando outros sujeitos logo ali, entender a importância do seu papel social, né? É um papel formativo, é um papel de seriedade, é um papel necessário nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que a universidade cumpre isso, ela tem esse papel que é científico, que é do conhecimento, que não é só da balbúrdia, como alguns ousaram dizer, né? Então, acredito que é muito, muito importante que nesse momento a gente não se perca, que a gente se consolide e continue acreditando na formação. Com certeza, temos excelentes profissionais trabalhando, temos acadêmicos e acadêmicas muito dedicados e que sabem da importância de uma universidade, sabem a importância de uma instituição pública para um Estado. Então, com certeza, o que eu posso dizer é isso. Agora não é o momento de desistir. Está difícil, está complexo, está para toda a humanidade. Não podemos dizer que é uma coisa que atinge somente a um ou outro, mas é uma coisa muito coletiva, muito grande, que nos deixa muito preocupados. Sei de tudo isso. Mas eu acho que nesse momento, e principalmente para os acadêmicos, que é o qual talvez tenham mais interesse nessa nossa conversa, seja os da licenciatura, entenderem que exatamente agora é que mais precisamos de docentes, de profissionais comprometidos com a formação humana. Então, acho que o que eu posso dizer é isso, além de agradecer e deixar claro, gente, que o que eu coloquei aqui corresponde, como disse o Leandro, hoje não corresponde tanto a uma questão de gestão, mas uma questão da minha experiência como professora de educação básica, como gestora de instituições de educação básica, como profissional que veio se fazendo, né, intelectualmente e na prática cotidiana, que eu consigo elaborar algumas coisas que são minhas, né? Com certeza outras pessoas vão ter uma ideia diferente, então, digamos que não se atinjam tanto pela minha verdade, ela não é feita para ser uma verdade única para todos, ela também pode ser tensionada, também pode ser questionada, e na perspectiva que eu estudo e trabalho, nem gostaria que fosse de alguma forma tomado como a grande verdade,
mas entender que estamos num processo muito delicado atualmente. Então, e que mais se necessita de profissionais sérios, né, comprometidos, se formando aí para participar dessa sociedade que a gente vive com uma racionalidade neoliberal que atinge a todos. Mas, enfim, não vamos perder a fé na formação humana. Acho que esse é o meu maior recado. Obrigada. Eu agradeço com imensa felicidade e peço que, enfim, quem está assistindo esse vídeo continue assistindo a série de outros vídeos que a gente vai fazer, que passe adiante esse vídeo para as pessoas que achem que possam ter algum interesse. E é desse jeito que a gente vai construindo isolamento. A gente vai construindo isolamento físico, mas sempre na construção coletiva de aprendizagem. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.